estudos para a LESP sobre conceitos de licitações, conceitos de princípios de licitação, direito administrativo. Noções introdutórias, distinção entre lei nacional e federal, conceito para licitação, campo para licitação, finalidades. Lei nacional federal, justiça federal. União edita a lei, que é a lei 8112, e a União edita a lei 8987, que passa a lei 8112 é só para a União, e a União edita a lei 8987, que é separando para cada federado de município, Distrito Federal e União, que qual dessas duas a lei 866 participa, certo? Basicamente o que eu quero dizer é que a lei 8112 fala de licitações na federal, e a União 866 faz isso, enquanto a União, a lei 8987 fala de concessões simples. Bom, artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para a administração pública, diretas e autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, e para as empresas públicas e sociedade e economia mista nos termos do 173, né? Com privativamente, né? E uma questão. A referida lei estabelece normas gerais de licitações e contratos, as quais aplicam-se aos estados e municípios, até que eles publiquem suas próprias normas gerais sobre licitações e contratos. Isso está errado, né? Quem cria normas gerais é a lei federal da União. Né? Próximo ponto. Conceito de licitação. Segundo Maria Ziela de Pinetro, a licitação é o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitam às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas, dentre os quais solucionará e aceitarão o mais conveniente para a celebração de contrato. Procedimento administrativo, ente público, função administrativa, instrumento convocatório e aceitará o mais conveniente para a celebração do contrato, né? Lavra dos atos, PJ, pessoa jurídica, pessoa física, lei de conflitos e editar, isonomia, mais vantajosa, certo? Quais são os procedimentos administrativos de licitação? Primeiro, uma analogia com concurso público, cria um planejamento interno, lança um edital. Daí, a habilitação de quem vai participar, classificam eles, homologa e nomeia o cara que vai fazer o treco, né? Praticamente a mesma coisa de um princípio de licitação, né? De um concurso público, quer dizer. Bom, ente público, daí na coisa do ente público são os órgãos da administração direta, eles têm que fazer licitação. E os órgãos da administração indireta também têm que fazer licitação. Daí agora pensa no terceiro, o 866, a 14133, nova legislação, tem que fazer esses dois. Mas e o terceiro setor? As entidades paraestatais, as entidades, sistemas, fundações, eles são basicamente são administrações indiretas também, tem que fazer. Eles têm dever de listar também. E empresas estatais, Enquanto só tem 4 caras aqui do terceiro setor, que Sistema S, Fundações de Apoio, Organização Social e o OCIP. Eu não sei o que é isso, mas eles têm um próprio regulamento próprio de licitação, parece. Daí, depois disso, a função de licitar é típica e típica. No Poder Executivo, a típica é do Poder Administrativo. A função atípica do Poder Executivo é a legislar as normas gerais, sabe? Atípica. Depois, a função atípica de licitação do Poder Judiciário é julgar as licitações, né? Do Poder Jurídico, Poder Judiciário é julgar as licitações, é o poder típico, né?
E a diferença e a função atípica sobre licitações do Poder Judiciário é, além de administrar, ela também faz legislações de licitação. Esse aqui não sei, nem sei, mas está escrito aqui na apostila. E, por fim, o Poder Legislativo. Esse aqui faz, na típica, ele cria legislações de licitação e fiscaliza também com controle externo as licitações, né? E, por fim, a função atípica é julgar e administrar. Tá muito estranho isso aqui. Eu não estou entendendo essa coisa de função atípica de licitação. Bom, aprofundando no artigo 123, em suas licitações de contratos administrativos, as repartições sediadas no exterior observarão as peculiaridades locais e os princípios básicos desta lei, na forma da regulamentação específica. Peculiaridades locais, né? Basicamente se usa as regras locais. Aprofundamento ainda, acordão. É viável juridicamente o Ministério das Relações Exteriores, desde que tecnicamente motivado, a estabelecimento de regra que dispense a obrigatoriedade de emissão de parecer jurídico nas licitações e contratações de bens e serviços efetuados pelos pontos no exterior, cujos valores sejam inferiores a 150 mil dólares, excetuados as referentes à locação de imóveis em consonância com o artigo 123 da Lei 866, que a gente acabou de ler, com os princípios de eficiência e de economia e ainda considerado a peculiaridade institucionais do MRE, que é o Ministério de Relações Externas, certo? Daí uma questão, para terminar. O conceito de licitação pública remete à ideia de disputa isonômica, entre as, ou seja, igualitária entre os outros, entre as partes concorrentes, ao fim do qual deve ser selecionada a proposta mais vantajosa para a administração pública, com vista à celebração de contrato administrativo. Certo? E certo, né? Basicão, tá tudo certo. Não encontrei nenhum erro. Deixa eu só ver o gabarito, se tá certinho. E tá certinho, tá verdadeiro. Bonitão. E parte final da técnica de licitação, né? Na verdade, isso aqui não é parte final, não. Me errei. Mas sobre campo de licitação do princípio e conceito licitatório. Então, no artigo 37, parágrafo inciso 21. Bom, licitação pode fazer para obras, para serviços, para compras, para alienação, para licitação, para concessão e para alocação. Ali daí tem uma separação ainda mais que obras de construção, reforma e ampliação, serviços de demolição, reparação, adaptação e publicidade, compra, licitação de compras e aquisição remunerada e alienação de transferência de domínio. Alienação de serviços públicos, né? Artigo 2. As obras e serviços, inclusive de publicidade, compras de alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente procedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. Ou seja, não precisa de modalidade de licitação de contratação. É uma contratação direta. Isso aqui. Os serviços, inclusive publicidade, compra de alienação, concessão de permissões, locação de administração pública, quando contratados com terceiros, serão necessariamente procedidos de licitação, salvadas as hipóteses previstas na lei. O que eu quero dizer é que o basicão é sempre licitar, mas tem mais hipóteses que não precisa, que a contratação direta, dispensa inexigibilidade, entende? Daí aqui eles colocaram as hipóteses aqui na apostila. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para a contratação de serviços técnicos enumerados no 13, que agora mudou na nova lei de licitação, eles é mais específico como é que está escrito. No artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais de empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação, certo? Inexigibilidade é exatamente dizer que é uma contratação direta, mas é vedada para serviços de publicidade. Artigo 60, parágrafo único. É nulo nenhum efeito o contrato verbal. Não tem nenhum efeito um contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras para pronto pagamento. Esses têm efeitos, contrato verbal tem efeito para compras pequenas. Assim entendidas, aquelas de valor não superior a 5% do limite estabelecido no inciso 23 do inciso 2, a linha A desta lei, feitas em regime de adiantamento. 124. Aplicam-se
às licitações e aos contratos para permissão ou concessão de serviços públicos, os dispostos nesta lei que não conflitem com a legislação específica sobre o assunto. As exigências contidas no 2, 4 e 2, parágrafo 2 e 7, serão dispensadas nas licitações para concessão de serviços com execução prévia de obras em que não forem previstas desembolso por parte da administração pública concedente. De olho na questão, a administração pública, a administração deve realizar procedimento licitatório para a contratação com terceiros de compras, serviços, obras, alienações, permissões e entre outros objetos. Alienações e permissões. Permissões também era, né? É sim. Faz licitação para tudo isso, tá certo. Próximo ponto. Esse aqui é ponto forte. O que eu quero dizer é uma parte grande do conceito. Basicamente a gente estava até agora lendo só o básico, mas agora é mais coisas importantes. A licitação destina-se a garantir a observância de princípio constitucional de isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção de desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada com estrita conformidade com os princípios básicos de legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, e daí alguns que são específicos da licitação, que é a vinculação do instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que eles são correlatos. Finalidades e a finalidade é isonomia. A finalidade é a isonomia, a proposta mais vantajosa e tem que ser sustentável e tem que ser desenvolvimento nacional, né? Daí não tem eficiência dos princípios administrativos e tem que criar quem tem que fazer o edital e uma carta convite para chamar esses caras, certo? Mas ainda a nova lei usa o edital, só o edital, né? Pelo que eu entendo. A lista é explicativa. Sobre legalidade, só pode fazer ou deixar de fazer o que a lei permite autorizar. Isso na licitação significa que, sabendo que a lei de licitações e contratos não prevê a arbitragem, como é que vai resolver? Na verdade, a arbitragem é prevista na nova lei, né? Bom, sem previsão. Na verdade, a lei de licitações e contratos não tem previsão disso. Mas é expresso na nova lei, certo? Bom. Depois, sobre o princípio de moralidade, exigência de conduta honesta e civilizada. Isso é moralidade. Aplicado a essa moralidade, que é a conduta honesta e civilizada, na licitação, fica assim. Indicação parentes para empresas terceirizadas. Isso é contra a moralidade, isso não é legal, não. Você tem que usar as coisas, aplicar a lei, né? E ser impessoal, né? Daí, filho, empresa, pai, chefe, setor da licitação. Basicamente, o cara vai contratar para a própria família. Isso é imoral. E a proibição de contratar empresas de parentes ou de servidores, autores de projetos básicos e executivos e servidor licenciado, empresa contratada. O que significa esse servidor licenciado? Significa o carinha que pediu uma licença para treco de privado. Daí ele sai e começa a trabalhar. Quando ele está licenciado, na verdade ele pode trabalhar em outras coisas, certo? E daí ele cria uma empresa. Para o quê? Para ser contratada pelo chefe e fazer a coisa. Mas só que ele vai ser mó ruim, né? Mas calma, é isso. Mas só que tem coisas sobre isso. Essas coisas, tá? Próximo ponto. Administrativo, licitação, desclassificação, empresa, servidor licenciado ou órgão contratante. Não pode participar do procedimento licitatório a empresa que possuir em seu quadro de pessoal, servidor dirigente ou do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. O fato de citar o servidor licenciado à época do certame não ilide a aplicação do referido preceito legal de que não deixa de ser funcionário o servidor em gozo de licença, né? Artigo 24 da Lei 13.246, que mencionado agora há pouco, alguns momentos. Aqui ela diz, para aquisição de contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, a 20% do valor que retrata a linha B do inciso 1 do caput do artigo 23. Não se aplica a vedação prevista no inciso 1 do caput do artigo 9, as hipóteses de previstas no 21, que a gente acabou de ler, né? Eu não entendi nada dessa aqui. Contratação de contrato, produto, pesquisa e desenvolvimento limitado, no caso de obra e serviço, engenharia, 20% do valor de que trata a linha B.
Qual é o valor da linha B? Basicamente, está falando que uma contratação de produto para pesquisa tem uma limitação de 20% daquele valorzinho de um treco, de um caput aqui. Que eu não sei qual é mesmo. Não está escrito? Bom, agora sobre o princípio de publicidade. Na licitação, basicamente, atos devem ser públicos, mas não são todos que devem ser públicos. Nem todos são públicos, contudo, por exemplo, o conteúdo da licitação tem que, de proposta, ele é sigiloso até a abertura, certo? E violar sigilo é considerado crime e está no direito penal de crime, como crime mesmo. Tem até sanção, multa e trequinhos, né? A leitura do artigo 4 da Lei de Contratos LCC e artigo 16 da LCC. Não, LCC, o que é LCC? Não é a Lei de Licitações e Contratos. Bom, todos quanto participam de licitação promovida pelos órgãos, isso é o artigo 4, tá? Órgãos ou entidades a que se refere o artigo 1 têm direito a público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, ressalvado nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento desde que não lhe interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da administração pública. Qualquer esfera da administração pública. Será dada publicidade mensalmente em órgão da divulgação, esse artigo 616, tá? Em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos do amplo acesso público, a relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário e quantidade adquirida, o nome de vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinados os itens de compras feitas com dispensa e inigibilidade de licitação. Parágrafo único disposto neste artigo não se aplica aos casos de dispensa de licitação previstos no 4 do artigo 24. É 4, né? Não, é 9. E o que está escrito no 9 do artigo 24 é: quando houver possibilidade de comprometimento do segurança nacional, nos casos estabelecidos no decreto da Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Basicamente, isso aqui é sigilo, né? Artigo 5, 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações, a menos que seja sigilosa. Basicamente, isso está escrito aqui no artigo 5, né? E isso é ressalvado aqui nesse artigo 24. Depois, próximo princípio, impessoalidade. O que é isso? Ligado à isonomia, ou seja, à igualdade, e ao julgamento objetivo. Bom, princípio da igualdade é vedado discriminar ou diferenciar sem que exista fator razoável para essa discriminação. Um exemplo é a sustentabilidade, desenvolvimento nacional. Daí, se não é sempre igual à competição, certo? O artigo, isso está aqui no artigo 3, que a gente leu no começo. Regras de desempenho são também usadas para regras de desempate. E as decisões e indecisões. Bom, artigo 3, 1 é vedado ao agente público admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedade cooperativa, se estabeleçam preferências de instituições e razões de naturalidade da sede ou domicílio nos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para específico objeto do contrato, ressalvado disposto no 5, a E12 dos artigos do artigo e no 3 da Lei 8248. Interessante. 2. Estabelecer é vedado aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive a que se refere à moeda, modalidade local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agentes internacionais ressalvados disposto no parágrafo seguinte, no artigo 3 da 8248. Sobre critérios de desempate, importantes, mas não cai muito, na verdade. Cai muito pouco isso aqui. Os critérios de desempate são
produtos que foram produzidos no país, produtos que foram produzidos ou prestados por empresas que são brasileiras. Terceiro, produtos que foram produzidos ou prestados por empresas que investam na pesquisa e desenvolvimento em tecnologia no país, ou seja, melhoram o país. Quarto, desempate é a produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento da reserva de cargos, que é reserva de pessoas com deficientes, principalmente, e também pode considerar a reserva de cargos, não é só com deficiente mesmo. E o sorteio, tem uma coisa final aqui que eu não entendo. Tem esse critério aqui, sorteio público? Bom, finalmente o princípio de vinculação de instrumento convocatório. Isso significa o alcance de licitantes e tá. A possibilidade de alteração de contrato também. Está no parágrafo 4 do artigo 21. Mas basicamente, se o contrato é vinculação ao instrumento convocatório, significa que se o cara for contratado, ele é obrigado a fazer ou executar a coisa ou entregar o produto. E é claro, mas se isso não é o normal, é só pensar que o instrumento convocatório, a vinculação ao instrumento convocatório, só frisa com o que está sendo contratado, mas isso também frisa com a administração. Ela é obrigada a pagar, sim. Qualquer mudanças de valores tem que ser mudados também e ela é obrigada a pagar, mudar, né? Depois, o julgamento objetivo é basicamente usar essas regras que foram estabelecidas na lei de licitação para julgar qual é a mais vantajosa, certo? Você lembra que é a que é mais vantajosa? Tá com base no artigo 44. No julgamento de propostas e comissões levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ao convite, os quais não devem contrariar as normas de princípios estabelecidos por esta lei, né? Tipos de licitação, exceto de concurso. Parágrafo 1. MP, MT, técnica e preço. Isso aqui são os critérios. Os tanquinhos. Tem o menor preço, melhor técnica, técnica e preço. E o MLO, que é melhor licitação. Caraca, essas siglinhas dos critérios estão me deixando louco. Não lembro, eu não consigo entender o que é MLO. Questãozinha para terminar. O primeiro critério de desempate de licitação, conduzida em igualdade de condições aos participantes e a exigência de bens e serviços objetivos de licitação serem produzidos no país. A gente viu que os primeiros critérios de desempate é ser produzido no país mesmo. De competições, participantes e a exigência de bens e serviços objetivos de licitação serem produzidos no país. É esse mesmo. Mas tem mais, né? Mas o primeiro é o produzido no país. Penúltima parte, rapidão. Princípios de obrigatoriedade de licitar. Primeiro, os órgãos da administração direta têm obrigatoriedade de licitar. E as administrações indiretas têm que licitar nas pessoas 866 e pessoas na 303. Como ficam os consórcios públicos, os conselhos, os sistemas S, os OCPs que a gente mencionou. Eu acho que esses caras não fazem, não. Tem o próprio regimento de licitação. Próximo princípio, a adjudicação compulsória. Adjudicação compulsória por não contratar, do artigo 24 e 8. Convocação de outros licitantes. Isso é adjudicação compulsória. Não entendi. Será que aquela coisa que eu falei antes era a adjudicação? Próximo é a padronização. É uma padronização de um standard, de um padrão, e cria, ou seja, a maior redução de custos e maior manutenção do treinamento e menor restringir ao universo de fornecedores. A leitura, indicação de marca e dever de licitar, né? Em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca desde que seja estritamente necessário para atender exigências de padronização e que haja prévia justificação.
fiscalização, contrato interno, baseado na autotutela e controle externo pelo MP, PJ e tribunais de contas. Todos que participem de licitação promovida pelo órgão ou observação de pertinente a procedimentos estabelecidos nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Parágrafo único, isso aqui é o artigo 4, tá? Parágrafo único, o procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera de administração pública. Parágrafo 8 do artigo 7. Qualquer cidadão poderá requerer à administração pública as quantidades de obras e preços unitários da determinada obra executada. 63. Se é permitido qualquer licitante o conhecimento dos termos da contrato e do respectivo processo licitatório e a qualquer interessado a obtenção de cópia autenticada mediante pagamento, certo? O controle das despesas decorrentes, 113, tá? Despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta lei será feito pelo Tribunal de Contas, competente na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados na administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução dos termos da Constituição, sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto. 1. Qualquer licitante contratado ou pessoa física ou jurídica poderá apresentar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta lei para os fins do disposto neste artigo. Controle e fiscalização, tá? E, para terminar, uma questão. A Lei 866 prevê expressamente alguns princípios aplicáveis aos procedimentos licitatórios. Além destes, a doutrina entende que outros também são aplicados às licitações, constituindo efetivamente um princípio expresso e um princípio não expresso aplicável às licitações. O problema é que eu não lembro, não sei quais são os não expressos, né? Daí o que tinha aqui tem legalidade é expresso, igualdade é expresso, impessoalidade é expresso, sigilo das propostas não é expresso, ou seja, já que isso aqui, eu sei que isso aqui não é expresso, talvez se tiver ele no segundo ponto, pode ser certo, né? Daí, vinculação do instrumento convocatório é expresso. Olha isso, tá tudo expresso aqui. 4 desses trecos são expressos e um não é expresso. Tá. Daí o segundo, os 4 que eram expressos. Julgamento objetivo. Julgamento objetivo. Publicidade. Aqui, ó. Publicidade não é expresso. Não, publicidade é expresso, tá sim. Competitividade. Isso aqui não é expresso. Julgamento objetivo, eu acho que é expresso sim. Então, teria que escolher impessoalidade e competitividade. Daí, deixa eu ver se eu acertei. Era assim, acertamos. E, finalmente, parte final. Finalidades da licitação é o isonomia, seleção da proposta mais vantajosa e desenvolvimento nacional sustentável, né? Essas são as finalidades da licitação, basicão. A isonomia significa igualdade material. A seleção de uma proposta mais vantajosa não é ser mais barato e não é o melhor preço, mas sim a que tem o melhor bem comum, né? Bem mais resultados. E cria economia também, né? E o desenvolvimento nacional é bom, isso aqui é na verdade escrito em lei complementar, né? Sobre a aplicação da margem de preferência. Aplicação: produtos de manufaturação de serviços nacionais, bens e serviços para 5 anos, critérios: geração de emprego, efeito. O que eu estou falando dessa margem de preferência é que todas as coisas que vão criar, que são consideradas que criam mais vantagem ao desenvolvimento, certo? O prazo de 5 anos, critérios de geração de emprego, efeito arrecadação de tributos, tem desenvolvimento, cria desenvolvimento e inovação tecnológica, análise retrospectiva de resultados, tem custo adicional de produtos e serviços, o percentual é até 25% dos produtos estrangeiros, a margem adicional de produtos e serviços em desenvolvimento e inovação tecnológica, extensão, cria extensão do Mercosul e a sua inaplicabilidade é a quantidade inferior à demanda do 7.
E só, né? Assim termina esse conteúdo. Tchauzinho.